Olá pessoal, tudo bem? Olá Face, olá Instagram. Vou esperar vocês chegarem. Acho que aqui tá cortando a luz. Aí, acho que agora ficou legal. Oi Ângela, oi Janaína. Oi Rosa, oi Maria Célia. Instagram e E Face. Face, sim. Dá pra ver essa aqui? Acho que dá, deixa eu ver um cantinho. Olá pessoal, de novo, tudo bem? Oi Face, oi pessoal do Instagram. Hoje eu tô aqui, como a gente conversou ontem, eu coloquei ontem no Facebook uma postagem por conta da quarentena, por conta do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, é o nome do coronavírus. Para prevenir que ele se alastre ainda mais, que vire uma epidemia, uma pandemia muito pior do que já está, nossa responsabilidade como cidadãos permanecer em casa, evitar o contato social entre pessoas que não são da nossa própria residência e mesmo entre pessoas dentro da nossa própria casa, para evitar que ele se alastre, porque por mais que pareça não ser muito sério agora, é muito melhor olhar para trás e pensar, putz, a gente exagerou, do que olhar para trás e pensar que a gente devia ter feito algo a mais. A situação está muito feia, muito preocupante e a gente não pode dar mole, né? Tem que levar isso muito a sério. Mas ninguém gosta de ficar em casa o dia inteiro, né? Sem fazer nada. Querendo ou não, é um pouco entediante, então a gente decidiu que a gente vai fazer todo dia postagens, lives, interagir com vocês pra gente passar esse período de quarentena juntos, pra gente se divertir um pouco, aproveitar, né, um pouco melhor esse tempo que a gente tem pra ficar, bem, isolados. A gente tem que estar isolado em pessoa, mas significa que a gente tem que estar isolado na internet, né? Vamos agradecer a internet por essa oportunidade que a gente tem de estar em contato sempre. Hoje eu vou fazer uma live hoje é a primeira parte de uma live que eu vou estar fazendo sobre mitos e verdades no cultivo das orquídeas, mas também no cultivo geral de muitas plantas, né? O que se aplica às orquídeas também se aplica à maioria das plantas. E eu tinha feito uma lista com 15 itens e ontem, obrigada mamãe, ontem eu fui pesquisar, né, pra fazer certinho pra vocês uma live. Quem tá no Face vai dar pra ver que na legenda dessa live estão todas as fontes que eu usei pro tópico 1 e pro tópico 2. Esses são os sites, são os estudos que eu usei pra fazer esses dados, essas pesquisas. Quem quiser dar uma aprofundada pode entrar nesses links que vocês vão ver as pesquisas completas que eu usei pra montar essa live de hoje. E nisso que eu fui querendo dar dá pra ver meu link? Nisso que eu fui dar uma pesquisada, eu dei uma super aprofundada sem querer. E por isso eu ia fazer todas as 15 hoje, só que ficou uma aula tão legal, uma pesquisa tão aprofundada, explicando tantos detalhes, que eu achei melhor dividir em várias partes e explicar bem certinho pra vocês, parte por parte. Eu tô aqui com a minha colinha no meu computador. E eu vou pro primeiro mito, que é: não pode dormir com planta no quarto. Bom, o primeiro mito ou verdade, né? O que eu quero fazer nessas lives está proposto, não pode dormir com planta no quarto. Vocês acham que isso é mito ou que é verdade? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês comentarem aí e depois eu vou pra resolução. Beijo, Martinha. Mito. Acho que ainda não chegou. A Irani falou que é mito. Tati, mito. Mito. Pessoal, vocês estão sabidos, hein? É realmente um mito. Por que isso é um mito? Bom, muita gente pensa que se você colocar a planta no quarto, a sua planta vai respirar durante a noite e ela vai roubar o seu ar
e você vai ficar asfixiado durante a noite, dormir mal, morrer, não sei. Mas, gente, isso não é verdade. Eu quis dar uma pesquisada sobre onde esse mito se originou. E, na verdade, entre os anos 60 e 70, muitos pacientes que ficavam em hospitais, eles tinham dificuldade para dormir, eles tossiam, tinham dificuldade respiratória, como um paciente que está no hospital deve ter, né? Se você está com pneumonia, você vai ter dificuldade para respirar. E muitos desses pacientes começaram a pedir para os enfermeiros, para as enfermeiras, tirar as plantas do quarto, porque eles estavam achando que as plantas estavam inibindo a respiração deles. E aí nessa virou um costume, e toda vez que tinha um paciente novo e ele estava com dificuldade para respirar, os enfermeiros automaticamente retiravam as plantas dos quartos. E dessa surgiu esse mito que dormir com a planta no quarto faz mal. Bom, por que isso não é verdade? Pergunta para qualquer índio na floresta amazônica se ele morreu asfixiado durante a noite porque ele dormiu do lado de uma árvore. Gente, não, isso não acontece. Muita gente acha que as plantas fazem fotossíntese de dia e que elas respiram de noite, mas isso não é verdade, é parcialmente verdade. As plantas fazem fotossíntese e respiram durante o dia. Fotossíntese é o meio de obter alimento. As plantas usam a luz para fazer glicose, elas produzem alimento. A respiração é obter energia a partir do alimento. Então a respiração é você quebrar o alimento, que é a glicose, e liberar gás carbônico. Então as plantas estão constantemente, durante o dia, fazendo fotossíntese e respirando. À noite, como não tem luz, as plantas param de fazer fotossíntese, só que elas continuam respirando. Aí você pensa, mas essa respiração das plantas não vai me asfixiar? Ela não vai estar roubando meu oxigênio? E, gente, nós, por minuto, inalamos, respiramos 20 vezes mais oxigênio do que uma planta. Quando você dormiu do lado do seu marido, você morreu asfixiada? Não, porque o volume de oxigênio é muito grande no ar. E o que uma planta usa é insignificante perto do que um cachorro respira. Eu pesquisei as quantidades exatas. Por inspiração, entra em média 12,5 mililitros de ar. O ar não é só oxigênio. Desse ar que a gente respira, só 21% é oxigênio, uns 2,5 mililitros. Ou seja, por minuto nós respiramos 6 litros de ar. A planta usa 0,3 litros, 300 ml, e a gente respira 6 litros por minuto. Então é muito, muito irrelevante a quantidade de ar que a planta utiliza para fazer respiração, comparado com o que a gente usa. Então ficar com a planta no seu quarto, em qualquer parte da sua casa, não vai interferir em nada com a qualidade do seu sono. Agora vem o segundo tópico, que por live eu vou colocar uns 2 tópicos. Esse é muito grande, por isso que eu coloquei ele com um menorzinho, que é: água de arroz funciona como adubo. Vocês acham que isso é um mito ou que é verdade? Vou esperar. Vamos ver. Esse vai ser demorado. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, Ângela. Tá travando? Às vezes é a internet. Laura, mito. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Mito. Acho mito. Mito. Essa Wanda linda aqui atrás é uma tubitim. Mito, mito. A Caroline Magalhães, você já ensinou isso. É verdade, Caroline, mas nem todo mundo viu as outras lives que a gente faz. Bom, acho que é verdade. Pessoal, água com arroz como adubo é um mito. E eu sei que tem muita gente aqui no grupo que utiliza a água de arroz, que usa a água de arroz, e se funciona pra você, todo sucesso, você usa, você cultiva suas plantas da forma que você achar melhor. Eu fiz uma pesquisa aqui
que demonstra por que a água de arroz não contém nenhum nutriente ou se contém uma quantidade insignificante de nutrientes para as plantas, tá? Eu vou explicar aqui tudo bem explicadinho para vocês. As fontes, novamente, tudo que eu usei estão... Vocês podem ver que as fontes para esse segundo tópico são bem maiores que a do primeiro, tem muita coisa. Se vocês quiserem mais, podem ir nessas fontes, tá tudo lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o arroz. O arroz é uma alta fonte de energia para nós, humanos. Por quê? Porque ele contém um alto teor de amido. Amido é uma macromolécula, um polímero, um polissacarídeo. O que isso significa? Ele é um carboidrato, uma glicose. Vocês lembram a glicose, que é um açúcar? Que é C6H2O6, hidrogênio, carbono e oxigênio. Pega uma glicose, junta com outra glicose, junta com outra, junta com outra, junta com outra, junta com centenas de vezes. Isso é um amido. Então, amido é uma macromolécula, uma molécula grandona, um polímero. O que é um polímero? É repetição várias vezes da mesma estrutura. São várias e várias e várias e várias glicoses. Isso é um amido. E a planta guarda a sua energia, ela guarda a glicose que ela produz na fotossíntese dessa forma. O arroz é muito rico em amido, ele tem um alto teor de amido. A planta também, a orquídea, também armazena amido. Aqui, um pouquinho na folha também. Tudo aqui tem amido guardado. Tá guardado. É tipo a nossa gordurinha. Nós armazenamos glicose na forma de glicogênio, que é tipo um amido, só que diferente. E a planta armazena a glicose na forma de amido. Bom, o arroz também tem proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Esses minerais, nos alimentos, eu aprendi na minha pesquisa que o pessoal chama de cinzas. Por que cinzas? Porque se você queimar esse alimento, a cinza é o que não vai ser consumido. Se você queimar glicose, não vai sobrar nada. Se você queimar amido, não vai sobrar nada, vai evaporar, vai queimar. O que sobra são os compostos inorgânicos, são as cinzas. Então, se vocês me ouvirem falando cinzas, significa os minerais do arroz. Bom, o embrião ou o germe, que pra quem assistiu uma live minha que eu mostrei a castanha de caju, é essencialmente a plantinha nova. O arroz é um grão, o arroz é uma semente, e lá dentro dessa semente tem um arrozinho bebê, é um nenezinho de arroz, tá lá dentro, isso é o germe. O germe representa 2 a 3% do arroz integral. A casca do arroz integral corresponde a 20% do grão, e o polido, quando você tira o farelo, representa só 8 a 14% do arroz. Então, quando você tira a casca, você perde uma boa parcela do que era nutritivo. A casca é uma das partes mais nutritivas, e o farelo é a parte mais nutritiva, e o arroz branco que a gente come não tem o farelo, que é a parte mais nutritiva. O arroz branco que a gente come é só 14% do arroz total. Então, eu peguei imagens para vocês, tabelas dessas fontes que eu utilizei. São fontes de faculdades, são fontes de estudos científicos, são lugares confiáveis. Só pesquisei lugares confiáveis para vocês. Ó, então tem aqui, vou mostrar pra vocês. Vai ficar invertido, será? Acho que vai, né? Mas bom, mostrei a tabela, eu vou ler pra vocês o amido total do arroz integral. Então pensem assim, isso tá em porcentagem. O arroz integral, o amido representa 74%. Ou seja, mais de 3/4 do arroz integral é só amido. Só amido. Por que tem tanto amido? Amido é reserva energética. Não é uma semente?
Eu não falei que tem um nenezinho de arroz ali? É como se fosse um ovo. Esse nenezinho de arroz precisa de alguma coisa para se alimentar, para ele poder crescer. Por isso que nos grãos tem tanta reserva energética, tem tanto amido. Porque o nenezinho de arroz vai usar essa energia para crescer. Proteínas representam 10% do arroz. Os lipídios, que são óleos, gorduras, representam 2% do arroz integral. As cinzas, que são esses minerais que eu falei, representam 1%. E a fibra total fibra é celulose. É a glicose que a gente não consegue digerir. É como se fosse o amido, só que é o amido estrutural. É o que faz a célula. Tem o amido energético e tem o amido estrutural. O estrutural é a fibra. A gente não consegue digerir, ele é diferente. Representa 11%. E desses 11%, somente 2% é solúvel em água. O resto não dissolve na água. No arroz branco polido é um pouco diferente. O amido total é 87%, porque lembra, a gente perdeu o farelo, perdeu a casca, ficou só o arroz, então aumentou muito a taxa de amido. Proteínas é 8%, lipídios é menos de 1%, os cinzas, os nutrientes é menos de 1% e a fibra também é 2%. Ou seja, esses são os componentes químicos do arroz. Carboidratos, o amido, proteínas, lipídios, cinzas e fibras. É isso que tem no arroz. Eu quero avaliar agora, vamos falar um pouco sobre como a planta absorve nutrientes. É pela raiz. A gente sabe disso? Como que a raiz das orquídeas absorve nutrientes e água? A raiz da orquídea é como se fosse uma esponja. Normalmente, a raiz da... Eu tenho aqui aquaporinas. A raiz da maioria das plantas tem na raiz várias proteínas e é uma proteína que é uma bolinha assim. Ela é um canudinho. Esse canudinho chama aquaporina. Aquaporina é um poro de água. A maioria das plantas tem essa aquaporina. E a planta suga a água como se fosse um canudinho. Ela faz por essa aquaporina. As orquídeas é um pouco diferente. Envolvendo a raiz, existem células chamadas velame. Velames são células diferentes das células normais de outras plantas. O velame, ele não tem canudinhos. Ele é uma esponja. Ele é uma esponja. Dá pra ver o velame em volta. O que isso significa? Como as orquídeas são epífitas, como elas evoluíram por milhares e milhares de anos, porque ela tá numa árvore. Isso aqui é uma árvore, ela tá lá na natureza, numa árvore. Vai ficar chovendo o tempo todo? Não. O que essa planta tem que fazer? Absorver o máximo de água possível, porque senão ela vai morrer de sede depois, né? Então o que o velame faz? Ele suga toda a água que ele pode. Ele é uma esponjinha. Para que essa água... A água entra normalmente. O que acontece? Tem a raiz e a raiz está sem água. Daí chove. A água cai nessa raiz. A raiz puxa essa água por quê? Porque aqui tem mais pressão do que aqui. Aqui tem pressão positiva. E essa pressão positiva faz com que a água entre na raiz. Tudo que a planta absorve tem que ser puxado junto com a água. Por que a planta não absorve óleo? Óleo mistura na água? Vocês já colocaram assim azeite num copinho de água? Não mistura, gente. Não mistura. Então a planta não absorve óleo pela raiz. Só a água entra. A água entra por osmose, é um processo natural, é uma lei da termodinâmica, é uma lei do universo. A água passa da onde tem menos água, da onde tem mais água, para onde tem menos água. Quando você coloca um papel em cima de uma pocinha de água, não começa a molhar, não começa a difundir assim? É por isso mesmo. É por conta de osmose. A planta não tem nenhum transporte ativo, não tem uma célula que vai lá, pega o nutriente e traz para dentro. Tudo isso tem que ser feito por meio da água. Então a gente tem duas opções para a planta absorver qualquer nutriente na
água, qualquer nutriente, ou ele vai ser um nutriente solúvel em água. O que é ser solúvel? Ele tem afinidade com a água. Ele gosta de ficar pertinho da água. A água tá aqui, ele quer ficar junto. Ele quer dar mãozinha com a água. Isso é dissolver. Dissolver é quando você dá mãozinha. Quando você coloca sal de cozinha na água. O sal de cozinha gosta da água. Ele gruda na água. Areia. Areia não. Areia não gosta da água. Areia tá lá de boa, ela não quer. Então ela vai pro fundo, ela não dissolve. Ela não some, ela não vira uma coisa só, não vira uma solução. Fica duas coisas separadas, ela não mistura na água. Ou seja, ou o soluto, que a gente chama, né? Vai ser solúvel em água, ele tem que se dissolver na água para a planta poder absorver, ele tem que grudar na água. Ou ele vai ser um íon. O que é um íon? É quando uma substância perdeu ou ganhou elétrons. Quando ela perde ou ganha elétrons, ela se atrai à água. Resumindo, não quero ficar dando aula de química chata para vocês, mas resumindo é isso. Um íon é quando perde ou ganha elétrons. Quando perde ou ganha elétrons, essa molécula gosta de grudar na água. Ou seja, ou tem que ser solúvel ou tem que ser um íon. Se não for solúvel na água, a planta não vai absorver. Porque a planta não tem como puxar esse soluto para dentro. A água entra por osmose. Então, o que já está grudado na água, vai na água. Vem cá, mamãe, eu vou te usar para explicar meu exemplo. Juliane Caroline, hello! Ela tá de azulzinho, ela é a água. Eu sou o adubo. Se eu sou apolar, eu sou assim. Tenta dar a mão pra mim. Ela é a água. Eu não vou com ela. Eu não quero ir, eu tô de boa, tô aqui. Agora eu sou solúvel. Aí eu vou com ela. Entenderam? Essa é a diferença. Insolúvel, o cara tá assim. Solúvel, ele quer dar mãozinha e ir junto. A planta só absorve o que tá de mãozinha dada com a água. O que não tá, ela não absorve. Voltando pro arroz, eu falei que o arroz tem carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e cinzas. Mas falando assim, parece que ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo para ser humano. O arroz é um ótimo alimento para ser humano. Eu vou explicar por quê. Amido é um polissacarídeo pouco solúvel. Amido não dissolve na água. Ele é uma molécula grande demais para se dissolver na água. Proteínas. Tem 4 tipos de proteínas. As albuminas, que são solúveis em água básica, em água com pH abaixo de 7. As globulinas, que são solúveis em água com sal. As prolaminas, que são solúveis em etanol. E as glutaminas, que são apenas solúveis em soluções muito ácidas ou muito básicas. Ou seja, a maioria das proteínas não é solúvel em água. Então já tá meio que explicado aí, né? O carboidrato não dissolve em água, a proteína, pouquíssimas dissolvem na água. Lipídio é insolúvel em água, óleo e gordura não dissolve na água. As cinzas, elas são um caso meio à parte. A cinza solúvel, a cinza que se dissolve na água, é a cinza boa. Quando você tem muita cinza insolúvel em um produto, não é de boa qualidade. Essas cinzas que eles usam para medir a qualidade do produto. Ela é feita é um ponto de partida para você analisar o que tem naquele arroz, por exemplo. Então, as cinzas contêm macronutrientes de humanos. K, Na, Ca, fósforo, silício, cloro e magnésio. Macronutrientes de humanos. Micronutrientes de humanos. Alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco. E nas cinzas também tem contaminantes químicos, como argônio, iodo, flúor, cromo, cobalto e o último eu não sei. Bom, desculpa, eu tô lendo minha colinha que tem muita coisa, eu fiz muito completinho.
todos esses elementos que eu falei não são nutrientes de plantas. E é isso que tem na cinza. Se for um arroz bom, vai ter muita cinza solúvel. Se for um arroz ruim, vai ter pouca cinza solúvel. Mas como vocês puderam ver, na cinza não tem nutriente para planta. Não tem nutriente para planta na cinza. Então, vamos analisar. O que é a água de arroz? Ou você cozinha o arroz e usa água, ou você bota o arroz na água, deixa de molho, né? E usa essa água como adubo. Se você deixar na água, vocês concordam comigo que só vai soltar do grão de arroz o que é solúvel? Amido não é solúvel. Gente, o amido está na estrutura do arroz. Ele não vai soltar. A fibra é a célula do arroz, não vai soltar. Proteína. Vocês viram, pouquíssima solúvel. A não ser que a sua água seja água alcalina, as proteínas do arroz não vão dissolver na sua água. O que sobrou? As cinzas. Por que a água do arroz fica toda esbranquiçada? Cinza, gente. É isso que tem na água de arroz. É isso que vai se dissolver no arroz. É isso que vai soltar. As cinzas não contêm nenhum nutriente essencial para a planta. Não tem. É ótimo para nós. É muito bom para nós. Mas para a planta não é. Por quê? Por que para nós faz bem e para a planta não? Primeiro que nós somos sistemas completamente diferentes. Semelhantes em alguns aspectos. Mas a gente tem estômago. O que a gente come, moléculas grandes, o nosso estômago, o nosso intestino, eles quebram. Tem um amido grandão, nosso intestino quebra em vários pedacinhos para a gente poder ingerir, para a gente poder absorver. A planta não tem isso. Ela não consegue pegar amido. Ao invés de fazer fotossíntese, eu vou pegar esse amido aqui na água de arroz. Como que vai passar o amido pela raiz, gente? Uma molécula gigantesca. A planta não tem como quebrar isso. Por isso que ela faz o próprio. Ela não tem como quebrar isso, ela não tem estômago. Ou seja, o que a gente conclui, né? Eu tenho mais umas tabelinhas aqui para mostrar para vocês. Em 100 gramas de arroz, a água tem 13 gramas de água em 100 gramas de arroz. Tem 6 gramas de proteína, pouca proteína. Tem 0,5 gorduras totais, pouco lipídio. Tem 79 gramas, 80 gramas de carboidratos. Novamente, a planta não vai usar, esse carboidrato não vai ser absorvido, e se fosse absorvido, não seria utilizado. A fibra é 2 gramas, cálcio 3 gramas, ou seja, em 100 gramas de arroz tem 3 gramas de cálcio. Quanto de água de arroz você vai ter que fazer para botar um pouquinho de cálcio na sua planta? Gente, nada. As pessoas têm o hábito de falar que a água de arroz é enraizador. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Não tem fundamento. O que é a planta enraizar? O que é a planta enraizar? A planta precisa de raízes para absorver nutriente. A planta, gente, ela vai enraizar, é o que ela quer fazer, é a primeira coisa que ela vai fazer. Ela não vai soltar folha enquanto ela não enraizar. Sem raiz, a planta não faz fotossíntese. Sem água e sem os minerais, a planta não faz fotossíntese. A planta, se você... Água de arroz, tem água. Aí a planta cria raiz para ir naquela água. Mas aquele nutriente que está na água de arroz, não existe. Não está enraizando. Quantos de vocês não tem algum parente que você vai lá na casa dele e a pessoa tem uma árvore largada no sol, rachando, a pessoa nunca molha, a pessoa não põe adubo e a orquídea tá lá. Um brinco, linda. Por quê? Ela tá na árvore, num ambiente, vamos supor que ela mora lá no Nordeste, num ambiente com alta umidade ambiente, calorzinho. Ela tá no momento natural dela, ela tá lá de boa, ela não precisa de mais nada. Agora pega uma planta dentro de um vaso, dentro da casa. A água de arroz não vai fazer ela enraizar. Talvez ela sobreviva. Talvez ela dê flor. Quer dizer que a sua planta vai estar super saudável? Não.
Uma pessoa que come muita besteira, que não faz exercício, que não cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional, ela tá viva? Tá. Ela tá indo trabalhar? Tá vivendo? Tá. Ela tá na melhor saúde que ela poderia estar? Não. É a mesma coisa com uma planta sem adubo. A extensão de vida dela pode ser menor, essa planta não vai estar na melhor condição que ela poderia estar. E, gente, eu demonstrei aqui pra vocês. A água de arroz não contém nenhum nutriente em quantidade significativa e que ainda vai ser absorvido pela planta, porque nenhum deles é solúvel para ajudar a sua planta. Não tem. Potássio. Legal, Minto, fósforo. Fósforo é um dos NPK. Vamos ver o fósforo. 95 miligramas. Em 100 gramas de arroz, tem 0,095 gramas. 0,095% de fósforo. Quantos litros de água de arroz você vai ter que pôr na sua planta para ela ter o mínimo necessário de fósforo? Aqui está dizendo, ela é uma planta epífita, retira a água do ar. Exatamente. Por que a Wanda gosta tanto de alta umidade ambiente? O velame não é uma esponjinha? As epífitas evoluíram para absorver toda a água que tem. Toda a água que tem, exatamente. Então, muitos de vocês já sabem que a água de arroz não funciona, mas tem muita gente indicando o uso. Muita gente indicando o uso e nós aqui não recomendamos. Não recomendamos. Pode ser que dê certo? Pode. Se a sua planta estiver num ambiente favorável, se você adubar com outras coisas, se não sei. Mas cientificamente, evidências científicas, não vale a pena você testar. Entendem? Quantas plantas vocês vão perder para testar se a água de arroz funciona, sendo que você pode usar um adubo que é comprovado, que já tem tudo que a sua planta precisa? Vamos ver. Tem mais aqui. Componentes do arroz, tá? Isso aqui é uma tabela, tá nas fontes. Eu coloquei o link dessa tabela não vai dar pra vocês verem. Mas é uma tabela. A planta contém fósforo, magnésio, que é importante pra planta, cálcio. Cálcio é 3 miligramas. Gente, 3 miligramas. Não é nada. Contém 95 miligramas de fósforo. Não tem nitrogênio. E não tem potássio, na real. 76 miligramas. Ou seja, quais que são os principais... Vocês estão carecas de saber. Quais são os principais elementos que a planta precisa? NPK. O arroz tem? Tem. Quase nada. Quase nada. E desses quase nada, menos ainda vai dissolver na água. Eu mostrei pra vocês. Pouquíssimas partes do arroz se dissolvem na água. O arroz absorve água. Quando você cozinha o arroz, ele absorve a água. Mas você não vê o arroz se desfazendo assim e saindo parte do arroz. Aquela água de arroz é cinza. A cinza tem K, Na, Ca, P, S, Cl e Mg. Depois tem alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco. Eu li pra vocês agora a quantidade de cada um que tem. Potássio tem 76 miligramas a cada 100 gramas. Gente, isso é nada. Isso é nada. Até você conseguir uma quantidade de água de arroz suficiente pra você dar o mínimo de NPK pra sua planta, ela já vai ter morrido afogada, né? É o exemplo da casca do ovo moída, que é grande, até absorver. É que, na verdade, a casca do ovo é outro tema. Entendi. É outro tema. E eu ainda não pesquisei 100%, tô no meio. Mas, resumo da ópera. A casca do ovo é feita pra ser dura. Ela é feita pra durar, ela é feita pra resistir. Vocês acham que deixar ela na água ou botar ela em cima da planta, que ela vai soltar?
Eu acho que não. Nas nossas próximas lives a gente discute isso mais a fundo. Mas o arroz é a mesma coisa. Ele é uma molécula, ele é uma célula, é uma semente. A Carla, ela não deve entender de adubação, né? Porque ela tá dizendo, então devo usar NPK. Não só NPK. Muitos. Macros e microelementos também, os dois juntos. Vamos supor, nós precisamos de carboidrato? Sim, para ter nossa energia. Mas a gente também precisa de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de minerais. Tudo isso é necessário. Da mesma forma que a planta precisa mais do NPK, a quantidade é o que ela precisa mais, ela também precisa um pouquinho de cada uma das outras coisas. Deixa eu só dar um caminho para vocês. Carla e outros amigos. Nós já fizemos várias lives sobre adubação. Então, a Maju está sendo bem técnica nessa live, por quê? Para comprovar realmente, para aquelas pessoas que falam da água do arroz, que elas compreendam de uma vez por todas que não funciona, que não tem nada que preste para a planta, tá? Para você ter algum resultado, isso vai, sei lá o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada. Para saber quais adubos vocês devem usar, a gente tem vídeos prontos no canal do YouTube, temos vídeos prontos no Facebook, então a adubação tem que ser completa. Os macroelementos primários, os macroelementos secundários e os microelementos. Não adianta ser um processo faltando algum, tem que ser todo mundo junto, né? Então tem uns novos na live hoje, tem os antigos que já sabem sobre adubação, mas o intuito aqui é levar conhecimento para todo mundo. Então quem não viu a live sobre adubação, terminando essa, corre pro YouTube, que a live é realmente muito boa. É o exemplo da pessoa, gente. Uma planta que tá com um pouquinho de adubo, não é uma adubação completa, não é uma adubação ideal, ela vai sobreviver? Vai. Da mesma forma que se eu comer chips pro resto da minha vida, eu vou sobreviver. A minha saúde vai estar horrível. Mas sobrevive. Mas eu tô viva. Canela, gente. Canela é fungicida e bactericida. A gente usa a água da canela para combater fungos e bactérias, tá? A Tati perguntou, e a casca de arroz? Está no Fertiriza. O que ela tem? Na verdade, o que tem no Fertiriza não é a casca, é o farelo, né? É o farelo do arroz. O farelo do arroz é a parte mais nutritiva para nós, do arroz. Para a planta, na verdade, o farelo do arroz é mais... Porque assim, o Fertiriza tem os fungos micorrízicos. Eu quero corrigir a mãe, o Marcos, que eles falam fungos micorrizas, mas o certo seria falar fungos micorrízicos. O Fertiriza contém os fungos micorrízicos. Os fungos, eles se associam... Eu vou falar mais disso também nessa quarentena. Mas o que acontece? Os fungos precisam de glicose para sobreviver. Então, o farelo do arroz tem bastante glicose. Então você coloca eles no farelo para eles durarem um tempinho, e quando você coloca eles na planta, eles são ativados. Se faz sentido. Eles estão ali sobrevivendo com a energia que tem na casca do arroz, e também porque o farelo do arroz, ele é um meio, né, pra você poder... Não tem como pegar fungo por fungo e colocar, né? Então você coloca eles no meio do farelo. Ele é um meio pro fungo sobreviver, e aí quando você coloca ele na planta e molha, ele é ativado, ele faz o micorriza. Micorriza é o nome da ligação entre a raiz e os fungos, e aí ele começa a agir no seu potencial total. O farelo do arroz do Fertiriza é meio que só um meio, um substrato para os fungos. Eu vou dando mouse pra descer os comentários. Não, tá descendo sozinho. Eu ia subir pra ver os mais de cima. A Arlete comentou, realmente só aquilo que foi testado e aprovado. Exatamente, gente. Pra cuidar da sua pele. Sua amiga vai lá e te fala que passar vinagre faz bem pro rosto. Você prefere passar vinagre ou ir na farmácia e comprar um creme que foi testado, aprovado e vendido e comprovado que ele faz bem para sua pele? Vamos ver.
Coloquei água de arroz, matou minha orquídea porque mofou as orquídeas e morreu. Então, o que acontece com a água de arroz, na maioria dos casos, tem pessoas que dá certo, porque nesses casos que dá certo, a água de arroz está sendo neutra, entenderam? Ela não tá nem ajudando, nem piorando, entenderam? Ela não tá fazendo... Se a sua planta tá indo bem, se você tirar a água de arroz, ela vai ficar igual. A pessoa que usa água de arroz, ela está exatamente na situação que a Maju falou. A planta dela está sobrevivendo. Ela vai enraizar? Vai. Ela vai emitir folha? Vai. Ela vai durar muito? Não. Por que, Juliana? Porque não tem nutriente. Ela vai virar uma toceira grande, enorme? Não. Não vai, porque a planta de laboratório precisa comer, gente. Ela não está na natureza. Então, a planta vai dar raiz, a planta vai dar flor? Vai. Mas ela vai chegar num momento de esgotar. E nesse momento, ela perde. As folhas começam a diminuir o tamanho. Os bulbos não desenvolvem e a planta perece. Então, é essa a situação, o quadro que a gente quer que vocês compreendam, né? A gente tem que lembrar que a planta é um ser vivo. A planta não é decoração. A planta emite raiz não é porque... Ai, que bonitinha. Ela tá sobrevivendo. Você respira, não é porque você tá bem alimentado. A planta não emite raiz só porque ela tá bem adubada. Ela emite raiz porque ela precisa para sobreviver. Você quer respirar melhor? Você quer ter fazer exercício bem? Aí você tem que se exercitar, você tem que comer bem, você tem que respirar corretamente. Da mesma forma a sua planta, você quer que ela vai enraizar? Vai, independente. Da mesma forma que você vai respirar, independente do que você está comendo. A planta vai enraizar independente do adubo? Ou falta de adubo? Vai. Mas ela vai dar raízes lindas, ela vai crescer, ela vai dar uma florada enorme, ela vai virar uma toceira, ela vai viver 20 anos? Não. A planta vai dar folha? Vai. Por quê? Porque ela tá desesperada para sobreviver, gente. Pelo amor de Deus, a planta não é decoração. Ela não é um Tamagotchi. Vocês lembram que é Tamagotchi? Ela não é um bichinho que você dá o amorzinho, daí ela fica mais bonitinha pra você. Ela quer viver. Ela é um ser vivo, ela quer viver. Ela vai soltar raiz, ela vai emitir folha, ela precisa... A folha é pra fazer fotossíntese, a folha não é pra ficar bonita, é pra fazer fotossíntese. A flor, gente, não se enganem. A flor não é um sinal de que a sua planta está bem, ok? Flor não é um sinal que a sua planta está bem. Eu vou fazer uma analogia que talvez algum de vocês não gostem, mas eu acho que ela é muito educativa. Flor é menstruação. O que é menstruar? O que é a mulher menstruar? Ela solta um óvulo, se houver fecundação, ela fica grávida. Se não, ela joga fora. Não é isso? Não é uma tentativa de reprodução? Vocês concordam comigo? A flor é uma tentativa de reprodução. Não é só porque ela não tá... Ai, estou ótima, vou menstruar. Não. Isso é uma tentativa de reprodução. Ela não solta a flor porque ela tá bem. Ela solta a flor porque ela está tentando se reproduzir. Às vezes, a sua planta está morrendo, está péssima, ela não tá legal. O que ela pensa? Eu vou soltar uma flor porque eu tô morrendo, mas pelo menos vai ter alguma semente. Entendem? Ela quer propagar a espécie. Tem que ter mais plantas, ela quer se reproduzir. Esse é o intuito da vida, de um ponto de vista científico. Qual que é, gente, as duas características que definem um ser vivo? As duas características que definem um ser vivo. Cruciais, tem que ter. Ele se reproduz sozinho e ele tem metabolismo. Por que vírus não é considerado um ser vivo? Porque ele não se reproduz sozinho. Ele não tem metabolismo. Não é ser vivo. Entenderam? Isso aqui é uma tentativa de reprodução. O que essa flor é? Por que a flor é bonita? Por que a flor é cheirosa? Por que a flor é bela, grandona, colorida? Ela quer atrair uma abelhinha. Essa abelhinha vai vir aqui, vai pegar o pólen e vai levar na outra florzinha. A flor não é bonita para te agradar. Ela quer se reproduzir. A flor é uma tentativa de reprodução. Não se esqueçam. Então a planta da pessoa tá lá morrendo, péssima, e a planta solta uma flor, não é porque ela tá bem, porque ela tá feliz. Ela morre em seguida. Porque ela tá tentando, pelo menos,
ter filhinhos antes dela morrer. Nem sempre, quando a planta tá bem, quando ela tá estável, quando ela tá bem adubada, ela dá flor de qualquer forma. Não é porque ela tá bem que ela dá flor. Certo? Ela tá dando flor porque esse é um processo natural dela. Que nem menstruação. Não é só quando eu tô bem, feliz, ou quando eu tô morrendo que eu vou menstruar. É independente. A flor é a mesma coisa. Quando a planta tá bem, quando ela tá ótima, ela solta a flor. Quando ela tá morrendo, ela gasta o pouquinho de energia que ela tem. Por que a planta quando tá mal morre depois que dá flor? Por quê? Ela gasta o pouquinho de energia, o pouquinho de nutriente que ela tem, ela gasta pra dar essa florzinha aqui. Pra ver se sai um nenê. Depois ela morre. Então ela não tem mais energia nenhuma. Aí, gente, se você usa qualquer adubação e dá certo, ótimo. Só que nós não podemos, eu não posso, em sã consciência, recomendar um método que não tem comprovação nenhuma que vai funcionar. Que até por testes práticos, se vamos supor, a mãe testa, a Regi testa, a Laura testa, a Martinha testa, a Lilian testa, cada um em um lugar diferente, né? Aqui no Paraná, em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, no Rio e... A Lilian é do Rio Grande do Sul também, né? As 5 testaram. Uma deu certo. Ai, funcionou! Deu certo. Por que eu não posso usar? 1 de 5. Aí agora testou o Fertiliza. 10 testaram. Dos 10 deu certo. Qual que você vai usar? Não é só porque a planta não morreu que o adubo fez uma coisa boa. Não é só porque a planta enraizou que o adubo que fez ela enraizar. A planta enraiza independente. Um bom adubo vai fazer com que a sua planta solte mais raízes, que ela tenha mais folhas, que ela seja mais saudável, que ela seja mais viçosa, que ela viva mais, que ela dê mais flores, que ela vire uma touceirona enorme, gigantesca, maravilhosa. Isso, gente, boa adubação é boa alimentação. Você comendo só chips e tomando Coca-Cola pro resto da minha vida, eu vou viver? Vou. Eu posso até ter filho, não posso? Eu não vou continuar menstruando e um dia eu posso ter filho? Posso. Da mesma forma que a planta, se ela tiver com água de arroz, sem adubo, ela pode soltar raiz, pode dar folha, pode dar flor? Pode. Só que ambas situações, tanto a pessoa que está comendo, tomando coca e chips a vida inteira, e como essa que está recebendo água de arroz, se tiver um ataque de praga, se tiver um vírus, uma bactéria, quem que vai morrer? Essas que estão mal alimentadas. Da mesma forma que a pessoa fica com diabetes, a planta está suscetibilíssima a fungo, bactéria, vírus, doença, cochonilha, pragas. Bom, gente, tá explicado sobre a água de arroz. Dona Olga, fala pro seu cabeleireiro assistir essa live, tá? E pra quem acha que a água de arroz realmente é válido, mostre pra gente quais são os nutrientes, porque é um direito teu, né? Fala pra gente o que ela tem de bom que faz a diferença no cultivo de orquídeas. Porque se funciona, são outros 500. Pode dar certo pra você, pra todo mundo não vai dar certo. Entendem? Não é questão de dar certo, né? É questão de saúde da sua planta. É questão de nutrição da sua planta. Então, resuminho da ópera, vamos ver quanto tempo a gente tá? Ah, já deu quase 1 hora. Resumo da ópera. Resumo. O arroz contém principalmente, maior parte, 80%, amido. A planta não usa o amido. Ela contém lipídios, fibras, proteínas e cinzas. Nenhum desses é solúvel em água. Se não é solúvel em água, a planta não vai absorver. Mesmo se absorvesse, você vê sua planta tomando whey protein para ficar mais forte? Não, a planta não usa proteína e lipídio, gente, pelo amor de Deus. O que a gente come não faz bem para a planta. A gente tem estômago, a gente digere, a gente quebra as partículas, a gente tem músculo. A planta é diferente. Nós somos semelhantes no aspecto que
tanto eu quanto a planta precisamos de nutrição, mas essa nutrição não é a mesma para cada um de nós. Basicamente, apenas as cinzas do arroz são o que dissolvem na água. Elas podem ser absorvidas ou não. Eu li, inclusive, eu não coloquei aqui, mas eu li, inclusive, que dependendo, pode ser até muito perigoso você colocar água de arroz na sua planta, porque alguns, dependendo do arroz, pode ter argônio, arsênio. Arsênio é um elemento químico tóxico. Então, se tiver cinza de arsênio no seu arroz e você está diluindo e colocando na planta, complicado, né? Complicado. Mas bem, o arroz não contém nutrientes necessários para a planta. O arroz não contém NPK em quantidade relevante. Lembra, gente, o cálcio é 0,03%. O K é 0,095%. É muito pouco. Muito pouco. Não é uma quantidade suficiente. E, além de não ter o que ela precisa, a planta não ia absorver de qualquer forma, porque nenhum deles se dissolve na água. E bom, é isso. É isso. Resumo. Qual que vai ser amanhã, a parte 2? Amanhã nós vamos falar de mitos e verdades do quê? A gente vai falar de planta não precisa de adubo. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, só que amanhã eu vou mergulhar na adubação. Mergulhar. Ah lá, então você está respondendo a pergunta da Carla. Como que eu devo adubar? Amanhã. Bom, não é como você deve adubar é a Juliane Caroline. Para quem não me conhece, eu deveria ter me apresentado um pouco melhor. Eu faço a parte mais científica da orquidiomania. Eu gosto da parte técnica, da parte molecular. Eu gosto desse lado. Gente, tudo que a gente não lembra da escola, ela ensina de novo, né? Maravilhoso. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de aprender, sai da live, né? Mas quem é interessado, fica. Né? E assim, eu li um monte de artigo científico chato pra caceta pra extrair umas informações legais aqui pra vocês. Então, eu acho muito bacana fazer umas lives, porque o lado prático é com a Ju e o Márcio. O lado científico, o lado demonstrativo, é mais comigo. Então, eu vou falar amanhã do porquê que a sua plantinha no vaso, você precisa adubar. E porquê que uma planta na natureza não precisa de adubação. Eu vou explicar um pouco sobre ecossistemas, sobre sistemas abertos, sobre sistema fechado, sobre circulação, sobre soluto no solo, sobre soluto líquido no solo, sobre massa, sobre fluxo de massa. Gente, eu vou falar de muita coisa técnica para vocês entenderem de vez por que tem que adubar. Tá, e a outra? São dois temas dos mitos e verdades. O segundo é planta não pode ficar na chuva. Já vão pensando aí se vocês acham que é verdade ou mentira. O planta não precisa de adubo, eu já entreguei um pouco, né? Que é mentira. Mas você pode colocar uma terceira aí, né? Mas essas duas são bem grandes, eu acho que vai caber só as duas mesmo. Vocês viram que ela é detalhista, né, gente? Gente, bem detalhista. A mãe tá vendo aqui, a minha colinha tem ainda... muito caprichoso, gente, o que ela faz. Minha colinha tem ainda mais do que eu falei. Né? Porque eu não... depois a gente pode compartilhar o arquivo. Sim, eu posso. É que eu ainda não terminei, eu ainda não deixei ele bonitinho, né? Eu fiz de um jeito aqui que eu vou entender. Mas as fontes estão aí, quando tiver esse arquivo pronto, a gente pode compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse. As fotos dessa live de hoje, eu vou postar no grupo agora, as tabelas, pra vocês verem. Novamente, se você... Maju, minha cabeça é uma caixinha vazia. Eu não guardo tanta informação. Vai encher essa caixinha agora, hein? Ângela, fica tranquila. É difícil, é complicado, é muita coisa. Mas a gente vai conversar tanto. Você vai ficar automático pra você. Gente, nessa quarentena vocês vão aprender. Vocês querem coisa melhor que isso? Hein? Mas Ju, nada a ver com a sua live. Fala pra Ju não vender todas as chantilly. Ô, Jesus, dona Olga. Ai, pessoal, nós estamos enviando mercadoria normalmente, tá? O trabalho Orquidiomania continua o mesmo. Então, nós estamos... aqui tá proibido comércio. Nós não somos comércio, nós somos um orquidário fechado. Então, o trabalho continua igual, ninguém entra, ninguém sai. Quando entra aqui, é álcool gel até no pensamento. E assim, todo o cuidado está sendo feito, tá? Então, as caixas estão sendo enviadas para o Brasil todo, aéreo e
tchu lá, carro e moto e o que quiser, né? Terrestre. A Caroline Magalhães falou pra eu falar sobre a borra de café. A borra de café. Borra de café nas orquídeas, usa também? Ah, diz que usa, gente. Também é outra coisa que não tem fundamento nenhum, mas Maju vai procurar pra Eu vou vocês, pesquisar tá? aqui. Ó, Aí, se amanhã der tempo, eu falo também. Eu imagino que vai ser muito semelhante com o negócio do arroz. São 15 mitos e verdades, tá? Então vai dar em torno de 7 lives. Se for surgindo mais, que nem esse negócio do café, me falem que eu vou complementando. A gente vai tirar todas as dúvidas dessa brincadeira. Não vai Nós sobrar temos nada. tempo agora, gente. Muito tempo. Ao invés de ficar vendo baboseira na TV, a gente vai aprender, pra não fazer mais coisa errada. Sabe por quê? Na internet é assim. Ah, a fulana falou. O outro vai lá e faz, o outro vai lá e faz, o outro vai lá e faz, o outro vai lá e faz. E faz por quê? O ser humano esqueceu de fazer essa pergunta. Por que a água de arroz faz efeito? Simplesmente vai lá e faz. Ah, falaram que aspirina faz a flor branca sair vermelha. Diluir aspirina. Pessoal, não existe isso, é mentira, pelo amor de Deus. E aí, propaga na internet, um montão de gente vai lá e faz. Maceta aspirina, põe água e rega as plantas. Brincadeira comigo. Pois é, a conversa deixa eu explicar rapidinho por que é mentira. O quê? Gente, eu vou explicar rapidão. O quê? Toda planta, todo ser vivo com cor tem pigmentos principais, que é a clorofila, e tem pigmentos acessórios, como a xantofila, que é vermelha. A sua flor só vai sair vermelha se a sua planta souber como produzir xantofila. Aspirina não tem xantofila, gente, é um pigmento, pelo amor de Deus. Se a aspirina tivesse xantofila, a aspirina seria vermelha. Ai, meu Deus do céu, não acredito nisso. Pessoal do Panamá, um beijo pra vocês. Gente, é isso aí, a gente quer levar conteúdo pra tua casa. A gente quer levar a parte da brincadeira, a parte prática e a parte de escola, tá? Muita gente fala, ai, que chatice a aula da Maju. Ó, nós começamos a live, tinha 230 pessoas. Agora nós estamos com 160. Por quê? Muitas pessoas não têm interesse em aprender. Elas não querem aprender. Elas querem simplesmente ouvir, tá certo ou tá errado, não sei se eu acredito. Por que eu acredito? Aí a pergunta que eu deixo pra vocês. Por que você que usa água de arroz acha que a água de arroz faz bem? Por quê? Baseado em quê? É isso que a gente quer deixar para vocês. Para quem acha que é verdade entre o mito e a verdade, onde? Respaldado em quê? Por quê? Quem te falou? E eu quero dizer também que tem muita gente que... As minhas aulas, vocês sabem, gente, são muito técnicas. Eu dei muitos detalhes técnicos aqui. Não foi uma aula prática. Você pode colocar na prática, mas teve muito detalhe técnico. E tem gente que não gosta disso, não. Eu compreendo. É gosto. Mas a maioria de vocês está aqui. Vocês são muito interessados em aprender. Quem não tem esse interesse, tudo bem. A gente respeita também. Mas conhecimento nunca é demais. É muito legal estar aqui com vocês aprendendo, isso é muito bacana. Porque da mesma forma que eu tô aqui falando, vocês também estão me ensinando muita coisa. A Mônica, por exemplo, comentou agora. Usava-se antigamente, no século passado, a borra de café. Nem todas as plantas, mas para misturar na terra. Acho que era para arear a terra. Eu não sabia disso. Pode ser que ela seja rica em nitrogênio. A gente precisa dar uma olhada, Mônica. Eu vou pesquisar. Usa-se a borra de café, galera, para espantar lesma e caramujo, tá? Eu sei que usam isso. Agora, se é verdade ou não sei, hein? Eu aprendo muito com vocês também. A gente tá aqui conversando, isso é um aprendizado muito grande. Agora, pra fechar a live, eu quero só fazer um resuminho de tudo que a gente vai falar tudo que eu tenho planejado. Quanto o tempo que durar, a gente vai ficar falando. A gente já falou sobre a planta no quarto, já falamos sobre a água de arroz. Amanhã vamos falar sobre a planta precisa de adubo, a planta precisa de adubação. Vamos falar o quarto mito ou verdade. A planta pode ficar na chuva? Vão pensando aí se é verdade ou mentira. Depois, vamos falar da borra de café. Quinto mito ou verdade. Pode colar a planta? Essa vai dar um piriri aí, porque tem orquidário que mete e cola nas plantas. Pode colar. Ó, o Instagram tá acabando. Dá tchau pro Instagram. Tchau, Instagram, gente. Ó, Instagram, amanhã nós temos Regiane Gurzinski.
Cymbidium, praga no Cymbidium. Se você não conhece a página Orquideomania no Face, corre pra lá, é amanhã, 2 horas da tarde, Regiane Gurzinski, no Face. Sou louca não. Acabou, gente, limite de tempo. Bom, esse é o 5º mito ou verdade, vão pensando aí, pode colar a planta? Faz mal? Não sei. 6º mito ou verdade, pode mudar a planta de lugar? Faz mal mudar uma planta de lugar? 7º mito ou verdade, a raiz faz fotossíntese, por isso que a gente usa o vaso transparente. O vaso transparente é para isso? É verdade ou mentira? O que vocês acham? É mito ou verdade? Aranhas e sapos fazem mal para as plantas, para as orquídeas. Mito ou verdade? Vão pensando aí, eu tô falando os temas que a gente vai conversar. 10º, mentira, 9º, a argila expandida absorve o adubo e libera gás tóxico. Verdade ou mito? A argila expandida absorve o adubo e libera gás tóxico. Verdade ou mito? Vamos ver. 10º, o inseticida tira o efeito do fertiliza. Essa é boa. Essa Vamos é boa. pensando aí, o que vocês acham? A gente já conversou sobre isso. A Mônica falou que tá correndo pro mercado pra comprar a Super Bond. Ai, gente. Ai, eu amo vocês. Amo demais da conta. 11º, a casca do ovo libera cálcio para as plantas. Essa já falou um pouquinho. Já falamos, mas vamos falar mais. O 12º é o fertiliza tem larva. Ui! Será, gente? O que vocês acham? O 13º, pode usar leite como adubo? Tem gente que usa leite como adubo. Vocês acham que é igual a água de arroz, que é um mito, ou que é verdade, que pode usar? 14, o cálcio calcifica a raiz das plantas. Sabe o que calcifica? Fica duro, morto? Vocês acham? É verdade ou mentira? E por último, por enquanto, que 15º, as orquídeas não dão mais flor depois da primeira florada. Muita gente que acha isso. Eu, quando estava aqui no orquidário, ouvi muita gente me perguntando se a planta já tinha dado flor, porque se ela já deu flor, não vai dar flor de novo. E é isso, gente. Calma aí que recebi uma ligação aqui. Pessoal, enquanto a Maju responde o telefone, que é importante, amanhã serão 2 aulas, tá? 2 aulas. Às 14 horas, nós teremos o hashtag também com a Regiane Gurzinski, tá bom? E a Maju vai entrar num horário diferente, nós vamos combinar, eu aviso vocês, porque a Regi vai entrar às 14. Você entra que hora? Pode ser às 5. 5 horas da tarde é legal pra vocês amanhã, turma? 5 horas? Ou de manhã, 11 horas? De manhã. De manhã não, ela vai dormir. Então assim, ficamos com Regi Gurzinski às 14 horas, tá? Cochonilhas no Cymbidium. Ela vai fazer toda a parte prática com vocês. E aí a Maju entra às 5 horas com a parte técnica do mito ou verdade, provando pra vocês o que é verdade e o que é mentira, né? Porque ninguém faz isso na internet, ok? E aí nós teremos um dia de sábado sem sair de casa, mas proveitoso, tá? É isso aí, turminha. Eu sou grata a tudo que eu aprendi hoje. Fazia tempo que eu não escutava essas coisas de amido, não sei o que, lá, proteína. Pesquisando isso aqui, eu não falei tudo, mas principalmente no próximo tema, que é o da chuva, o da planta pode ficar na chuva, eu quis saber por quê. Tava lá escrito, acontece tal coisa, por quê? E eu não achava, eu pesquisei até o quinto dos infernos pra achar um PDF que falava sobre isso. Verdade. Pô, é uma expressão literária, com licença. Ô, gente, a Mônica Ruiz quer a live culinária. Só que eu estou sem cozinha, Mônica Ruiz. Esqueceu disso? Eu não tenho cozinha. Estou sem cozinha, minha amiga. Desastre. Assim que a cozinha fica pronta, nós fazemos uma super live de gorduchices, tá? Tô saindo da área pra Maju se despedir. Até amanhã, tarde toda, junto com vocês. Beijo, beijo.
pessoal, alguns recadinhos rapidão antes de eu ir. Tem uma publicação minha no Face que eu fiz ontem, que eu tô pedindo sugestões de live, de temas de lives pra vocês. O pessoal já comentou umas coisas bem legais que eu tô organizando, como que o fertiliza funciona. Eu vou explicar tudo sobre os fungos micorrízicos, bem a fundo para vocês entenderem tudo. Vou explicar sobre reprodução de orquídeas em laboratório, o que é um meristema, o que é uma semente, o que é clonagem. Vou explicar tudo isso. Vamos falar também sobre como identificar orquídeas, como identificar a diferença entre plantas sem olhar só a flor, como saber a diferença da planta mesmo. Gente, comentem o que vocês quiserem naquela publicação. Eu tô vendo todos os comentários, tô respondendo o máximo que eu consigo. Eu quero ver o que vocês, as ideias de vocês. Vocês têm ideias muito legais. Adoro conversar com vocês. Como sempre, toda live que eu fizer nessa quarentena, as fontes que eu utilizei estão na legenda, ali em cima. Para quem entrar, a fonte tá lá, tá todos os links dos sites que eu utilizei para fazer essas pesquisas. Então, se você não tá com dúvida, se você quer verificar, porque assim, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Não pode. Então, eu recomendo vocês, não confia só em mim. Gente, pesquisem por vocês mesmos, vocês são muito inteligentes. Então, tá, as fontes que eu usei, podem pesquisar por vocês mesmos, ver se é verdade mesmo que eu falei. Eu tô dizendo que é, né? Mas vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem. E é isso. Ai, quase acabou minha água. Tô muito animada pra conversar com vocês pro resto dessa semana. Foi muito gostoso fazer essas pesquisas. Eu tô indo muito a fundo, tô aprendendo muito também. E é isso, gente. A gente vai conversando essa semana, a gente vai aproveitar. Essa semana não, né? Provavelmente as próximas também. A gente vai aproveitar essa quarentena enquanto a gente tá se prevenindo pra ajudar uns aos outros. Tudo ao mesmo tempo. Eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu fiz hoje. Não deu pra ver muito bem de longe. Vocês gostaram? Mas é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu fiquei muito, muito feliz. Adorei essa live. Tô até meio rouca. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. Até amanhã. Tchau, pessoal!